Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Nossa exposição vai começar no versículo 24, mas para relembrar um pouco onde nós terminamos da última vez, nós vamos ler a partir do versículo 19. Daniel 2, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus dos céus, Deus dos deuses e Senhor dos reis, assim como Tu inspiraste Daniel, dando-lhe a revelação do sonho e sua interpretação, nós rogamos que pelo mesmo Espírito o Senhor nos ilumine para entendermos a Tua palavra, para vermos a glória do nosso Rei Jesus Cristo nesta visão do rei Nabucodonosor e para nos prostrarmos diante daquele cujo reino não terá fim. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar em como é diferente a sensação de estar num lugar esquisito que você nunca foi e estar num lugar esquisito que você conhece. Talvez você more num lugar que não seja o lugar mais seguro do mundo, mas você mora ali há tanto tempo que você já se acostumou e você consegue andar, você sabe para onde está indo, você sabe que ruas evitar, quais horários é melhor sair de casa ou não. Tempo que eu e Laura moramos em Greenville, nós moramos num lugar que era absolutamente deserto, escuro à noite. Greenville não tem iluminação pública nas ruas, então não tem postes. Então, eu voltava do seminário 10 horas da noite e as primeiras vezes, quando a gente se mudou para lá, eu ficava assustado, eu não sabia o que vinha pela frente, curvas e mata, e chegava no meio do nada, parecia a cena de um filme de terror. Agora, no final desses 4 anos, eu me sentia em casa, a gente ia e vinha a qualquer hora e ficava tranquilo. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente se sente mais seguro. Quando a gente sabe o caminho e o destino e a gente conhece aquele determinado local, a gente se sente muito mais confiante. E o que Deus está fazendo conosco ao nos dar esse sonho e a sua interpretação, revelados primeiro ao rei Nabucodonosor, mas para o proveito do povo de Deus, esse sonho não é dado simplesmente para o rei saber o que vai acontecer, mas para que todo o povo de Deus saiba o que vai acontecer. Esse sonho nos é dado para nos dar confiança quando nós navegamos pelas ruas escuras da nossa história e da história do mundo em que nós vivemos. Como cristãos, nós sabemos que há inimigos que nós precisamos enfrentar, há escuridão no mundo em que nós vivemos e nós precisamos saber enfrentar essa escuridão. E o que Deus faz nesse texto é ajudar Daniel, ajudar seus amigos e ajudar todo o povo de Deus, a nação de Israel naquela época, a se preparar para aquilo que eles ainda haveriam de enfrentar. Você se lembra que essa nação foi levada para o cativeiro. Eles achavam que Jerusalém e o templo jamais seriam destruídos, porque a presença de Deus estava ali. Mas por causa do pecado da nação, Deus os arrancou da terra prometida e os levou para uma terra desconhecida. É como se Deus estivesse fazendo com eles passar pelo caminho inverso de Abraão. Abraão saiu da terra dos caldeus, da sua terra, da sua parentela, e foi para a terra prometida. Agora Deus os arranca dessa terra e meio que os lança de volta na escuridão da Babilônia. E eles não sabem exatamente o que vai acontecer daí por diante. Eles não sabem se vão voltar, eles não sabem se há um futuro esperando por eles. Deus revela essa mensagem para o seu povo naquele tempo para lhes dar uma descrição de como seria o futuro. Para que eles aprendessem a navegar no meio do exílio, para que eles aprendessem como ter esperança no Senhor no meio da sua aflição. Irmãos, esse é o grande propósito de toda a profecia bíblica.
Toda previsão que a Bíblia faz do futuro não é simplesmente para a gente ficar fazendo desenhos e diagramas sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, mas é para nós termos esperança e confiança em Deus e para que nós saibamos como enfrentar as lutas do presente, com fé no Senhor e com a certeza de que Ele cuida de nós e de que coisas melhores nos aguardam mais à frente. Você se lembra do que aconteceu até o verso 24? Nabucodonosor teve esse sonho perturbador, um sonho recorrente que ele não conseguia esquecer, um sonho que tirou o seu sono. E ele exigiu que os sábios da Babilônia interpretassem o sonho, mas ele não disse o conteúdo. Os sábios, depois de tentarem negociar com o rei e não conseguirem ganhar tempo, os sábios dizem: ó rei, só os deuses poderiam responder isso, mas os deuses não habitam com os homens. Enfurecido, o rei emite uma sentença de morte contra todos os sábios, e Arioque, o chefe dos executores, aquele que está responsável por matar os sábios, provavelmente já tinha matado alguns, quando chega até Daniel, para matar a Daniel e seus amigos. Então Daniel, sabiamente, prudentemente, fala com Arioque, pede tempo, pede para ir até o rei lhe concede algum tempo para que Daniel orasse a Deus e buscasse a interpretação do sonho. Daniel se junta com os seus amigos, eles oram e o Senhor responde com a revelação do sonho e da sua interpretação. E a gente esperaria que Daniel sairia correndo para o rei para salvar sua própria cabeça, mas antes de fazer isso, Daniel para e ele louva a Deus, ele exalta a sabedoria e o poder de Deus, e só então ele vai falar com o rei. E agora sim, diante do rei, Daniel apresenta o sonho e a sua interpretação. E se a gente pudesse resumir a mensagem desse sonho e da sua interpretação em uma frase, o resumo seria esse: no final da história, Deus estabelecerá o seu próprio reino e destruirá os reinos rivais. No final da história, Deus estabelecerá o seu próprio reino e destruirá os reinos rivais. O texto se divide naturalmente em 3 cenas. Nós temos a primeira cena de Daniel indo atrás do rei, versos 24 a 30. Nós temos a Daniel dando o sonho e sua interpretação do 31 ao 45. E nós temos a resposta, a reação de Nabucodonosor, dos versos 46 a 49. Essa primeira cena, a cena em que Daniel se dirige até o rei, ela nos ensina uma certeza sobre o fim. Esse é o tema desses primeiros versículos, uma certeza sobre o fim. Veja comigo o que acontece a partir do versículo 24. Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel sai correndo, depois de ter louvado ao Senhor, ele sai correndo, porque, obviamente, Arioque e seus soldados estão dizimando os sábios da Babilônia, e Daniel, um homem misericordioso, não queria salvar apenas a sua pele, mas ele quer salvar todos os que ele puder. E ele diz: pare de matar, me leve até o rei, e eu darei o sonho e a sua interpretação. O que é interessante nesses primeiros versículos é que Daniel é quem procura Arioque, mas Arioque pega Daniel, vai até o rei e, obviamente, ele quer ganhar algum crédito, ele quer ganhar alguma recompensa. E, em vez de dizer: esse homem veio até mim, ele diz: eu achei, veja o verso 25, eu achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Essa atitude de Arioque contrasta com a atitude do próprio Daniel, que no verso 28, imediatamente responde, no verso 28 ele responde ao rei: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Depois ele vai dizer: a mim me foi revelado esse mistério, verso 30, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Imediatamente nós temos o contraste entre esse capanga do rei, esse alto oficial que quer ganhar algum crédito na interpretação do sonho, quer talvez receber um pedaço da recompensa que Nabucodonosor prometeu aos sábios, e ele diz: eu achei, eu consegui, eu sou digno de receber essa recompensa. Isso contrasta com Daniel, que se aproxima do rei e diz: eu não sou melhor do que nenhum vivente, eu não sou mais sábio, nem tenho insight mais claro sobre as coisas do que nenhum outro homem, mas há um Deus no céu
que pode revelar os mistérios. Isso reflete algumas verdades que nós já vimos Daniel exaltar quando ele louva a Deus nos versos 21 e 22 desse capítulo. Lembre-se que Daniel exalta a Deus dizendo que ele é quem muda tempos e épocas e que ele é quem revela as coisas profundas e ocultas. Observe aqui, irmãos, que nesses versículos 24 a 30 há alguns ensinos muito importantes para nós. O primeiro deles é de que somente esse Deus do céu é capaz de revelar segredos. E nós já dissemos isso 2 semanas atrás, mas essa é uma marca que Deus, o próprio Deus, afirma que o distingue dos falsos deuses. Somente o Deus verdadeiro, o Deus que existe, é capaz de nos revelar o futuro verdadeiramente, porque só Deus conhece o fim desde o princípio, porque Ele é aquele que decretou e preordenou tudo o que acontece. Deus é aquele que estabeleceu tudo o que acontece. E por isso Ele é capaz de dizer o que vai acontecer, porque foi Ele mesmo quem decretou todas as coisas. Somente esse Deus do céu é capaz de verdadeiramente revelar o futuro, porque só Ele é o Deus que decretou o fim desde o princípio. O segundo detalhe importante que a gente aprende nesses versos é que Deus misericordiosamente decide mostrar ao rei o que vai acontecer. 2 vezes é dito isso. Veja o verso 28. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E veja novamente o final do verso 29. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Agora note o que está dito e o que não está dito. Não está dito assim, rei, eu estou revelando o que pode acontecer, o que talvez ocorra, mas o que vai certamente acontecer. Deus não dá uma mera possibilidade, Deus não apenas sabe o fim porque Ele tem essa visão do futuro, mas porque Ele decretou, e aquilo que Ele decretou certamente, infalivelmente, vai acontecer. E Daniel diz ao rei que o que vai acontecer nos últimos dias. E essa é uma expressão interessante, porque mais para o fim de Daniel nós vamos ver aquilo que se chama de literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica não é simplesmente aquilo que vai acontecer num futuro distante, mas é a mensagem sobre como Deus vai instaurar uma nova ordem, uma nova criação num determinado momento da história. E o que Daniel está dizendo ao rei aqui é que essa visão que ele recebeu é uma visão dos últimos dias, não necessariamente de um futuro distante, mas de uma nova ordem que vai ser instaurada, um novo mundo que vai ser criado pelo poder de Deus. E isso nos revela, irmãos, que Deus é o Senhor da história. Esse é o ponto principal do que Daniel está tentando mostrar ao rei. Esse rei politeísta, esse rei que serve a falsos deuses, esse rei que tem um panteão de deuses e que é alguém que, na sua ordenação, jura fidelidade ao deus Marduk. E Daniel se aproxima desse rei idólatra, desse rei que tem várias divindades a quem recorrer. E Daniel diz, esquece todos eles. Abandona esses deuses porque eles não podem curar a tua perturbação. Eles não podem revelar o futuro. Eles não mandam naquilo que acontece. Há um Deus nos céus que é capaz de revelar os mistérios, porque Ele é quem estabelece rei e muda reis. Ele é quem é o Senhor da história. E porque Deus é o Senhor da história, a história tem um objetivo. Irmãos, isso é muito importante de nós entendermos. Nós não vivemos num mundo cíclico em que as coisas se repetem indefinidamente e nada tem fim. Nós não vivemos num mundo sem propósito, num mundo sem direção. Deus governa o mundo, e porque Deus governa o mundo, Ele governa todas as coisas para um determinado fim. A história está caminhando para um determinado lugar, e por mais que pareça caótico aos nossos olhos e sem sentido, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele está governando a história com um objetivo. A macro-história, a história das nações, como a gente vê aqui, mas também a nossa pequena história. Deus está governando os acontecimentos bons, os maus, as vitórias, as derrotas,
os ganhos, as perdas, todas as coisas estão debaixo do seu controle, da sua providência, do seu decreto, para nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos. Há uma certeza sobre o final da história que Daniel quer mostrar ao rei aqui. O que vai acontecer é o que Deus decretou que acontecerá. Mas veja que o objetivo de Daniel e o objetivo de Deus em dar essa revelação ao rei não é simplesmente satisfazer a curiosidade do rei, mas é dirigir a vida daqueles que ouvem. Veja o final do verso 30. A mim foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Literalmente o que está dito no final é para que o rei compreenda os pensamentos do seu coração. Deus revela o fim a Nabucodonosor, ele revela o futuro ao rei e a nós, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos ensinar a viver. O objetivo é para que o rei compreenda os pensamentos do seu coração. Quando Deus nos revela algo sobre o futuro, é sempre para nos ensinar como viver agora. É para nos desafiar a viver fielmente a Ele agora. Irmãos, lembrem-se disso e tenham certeza disso. Deus está movendo a história de acordo com os seus propósitos. Deus está movendo a história de acordo com os seus propósitos. E existe um fim que se aproxima, e isso é certo. Não é uma mera conjectura, não é um mero pensamento positivo, mas é uma certeza. Deus está movendo a história para um determinado fim. Depois de nos dar essa certeza sobre o fim, o texto nos mostra que haverá um conflito até o fim. E esse é o ponto da visão e do sonho e da sua interpretação. Existe um conflito até o fim. E a gente ouve esse conflito ser relatado para nós de duas formas. Primeiro, Daniel nos dá a imagem do conflito, a visão que o rei tem, e observe os detalhes, alguns detalhes importantes sobre essa visão que Nabucodonosor tem no seu sonho. Observe primeiro que Nabucodonosor vê essa grande estátua, ela é feita de diferentes materiais, mas ela é descrita em termos grandiosos. Olhe comigo o verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor, e no final a sua aparência era terrível. A imagem que o rei vê é de algo grandioso, não é uma estátua da Havan, mas é algo realmente gigantesco, impressionante, né? Não é feita de barro simplesmente, mas de uma variedade de materiais. É uma imagem aterradora que deixa o rei não apenas impressionado, mas tira o sono. Um homem poderoso, dormindo com o sono inquieto de um bebê, por causa dessa imagem terrível que ele vê. Essa estátua, era uma única estátua, mas formada por diferentes partes com diferentes materiais. E a gente não precisa perder muito tempo tentando identificar o que cada um desses materiais significa, porque a ideia é que à medida que a gente vai descendo da cabeça da estátua para os pés, os materiais vão perdendo valor. A cabeça é de ouro, os pés são de ferro e barro. Então, ela começa com alto valor e vai perdendo valor à medida que a gente chega aos pés. Por outro lado, a força desses materiais vai no sentido contrário. O ouro é desses metais o mais fraco e o ferro o mais forte. Então nós temos um valor decrescente, uma dignidade decrescente, mas uma força crescente. Quando a gente chega nos pés, essa é a parte mais forte da estátua. Essa mistura de ferro e barro é o que torna essa estátua mais forte. Mas aí algo extraordinário acontece. Algo que surpreende quem está ouvindo o sonho, quem está ouvindo o relato do sonho. Uma pequena pedra é cortada sem mãos humanas. E essa pequena pedra atinge a estátua. E, de repente, essa estátua que parecia tão imponente, tão invencível, tão permanente, ela desaparece. Veja o verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Aquilo que parecia indestrutível e permanente é soprado como poeira, é soprado como palha, e ninguém vê mais onde está. Não há mais notícia de que um dia houve aquele monumento tão grande ali. Desapareceu. Mas o que é impressionante não para aí. Aquela pequena pedra cortada do monte, veja o final do verso 35. A pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Que imagem impressionante. Uma pedrinha se torna numa montanha que enche toda a terra. O que isso significa? Daniel passa a dar a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho nos mostra 5 reinos, mas desses 5 reinos, 4 estão de um lado e 1 está do outro. Nos versos 36 a 43, nós vemos então 4 reinos de homens, 4 reinos terrenos, em sucessão. A estátua como um todo representa esse reino dos homens. E há, ao mesmo tempo, unidade e diversidade nesse reino dos homens. É uma só estátua. Mas essa única estátua é feita por 4 partes, 4 reinos. O que é a primeira parte da estátua? A cabeça de ouro. Não há dúvida nenhuma sobre o que é essa cabeça de ouro. Daniel termina o verso 38 dizendo: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representa o império neobabilônico, iniciado com a dinastia de Nabucodonosor. Agora veja como Deus descreve esse rei e esse reino de forma tão impressionante. Volte para o verso 38. Verso 37, desculpa. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O que é que essas palavras lembram a você? Essas palavras nos lembram imediatamente de Adão. Foi a Adão que Deus deu domínio sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. E o Salmo 8, que representa essa figura do rei adâmico, usa uma linguagem semelhante, né? O Senhor fez o homem por um pouco menor do que os anjos e lhe deu domínio sobre todas as coisas. Daniel olha para Nabucodonosor e diz: rei, esse reino que tu possuis, ele é tão impressionante que ele parece um reino paradisíaco. Tu tens tanto poder que é como se tu fostes, ó rei, o próprio Adão antes da queda. É impressionante o teu poder. Tu tens domínio sobre todos os animais que existem e até mesmo não existe um ser humano que viva fora do teu domínio. Mas, ao mesmo tempo, Daniel diz que esse poder impressionante que o rei tem não foi conquistado pelas suas próprias mãos. Ele diz: foi Deus, o Deus do céu, quem te conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Você imagina o que é dizer para um rei supremo que não conhece superior, que nunca teve ninguém para lhe dar ordens, que nunca teve ninguém a quem se submeter, e você chegar para essa pessoa e dizer: sabe, todo esse poder que você tem, quem te deu foi o meu Deus. É como Jesus olhando para Pilatos, e Pilatos interroga Jesus e exige que ele fale, e o Senhor permanece calado com uma calmaria sobrenatural, e Pilatos olha para Jesus e diz: não vai me dizer nada, não sabes que eu tenho poder para preservar a tua vida ou tirá-la? E Jesus, com a calma de quem conhece aquele que tem todo o poder, porque ele próprio é aquele que tem todo o poder, ele diz: tu não terias autoridade alguma se do céu não te fosse dada. Que paz, que tranquilidade tem aquele que conhece o poder do Deus dos céus, diante dos príncipes, diante da opressão dos poderosos, diante da violência de um rei maluco. Nós podemos nos aquietar e dizer: todo esse poder que tu tens, foi o Deus do céu que te deu. Não importa se você senta na cadeira presidencial. Não importa se você e seus 10 amigos decidem tudo o que acontece no país.
todo o poder que você tem foi dado pelo meu Deus. Ele vai permitir que você faça as suas maldades. Ele vai permitir que você cometa as suas impiedades. Ele vai permitir que você mande e desmande até quando Ele quiser. Mas vai chegar um ponto em que a pedra vai ser atirada na cabeça de ouro. Exatamente é isso que estava tirando o sono de Nabucodonosor. E agora isso é confirmado. Veja, Nabucodonosor achava que estava construindo um império que iria durar para sempre. O poder da Babilônia era impressionante. E parecia que nada poderia destruir aquele império. E Daniel, com a tranquilidade de quem parece que está relatando as notícias mais bobas da coluna social, diz: depois de ti, veja o verso 39, depois de ti se levantará outro reino. Como quem fala de algo corriqueiro. Todo esse poder tem um dia de acabar. Depois de ti, haverá outro reino. Pode parecer eterno o teu reino, mas em breve ele vai acabar. O Império Babilônico durou menos de 200 anos, 120 e poucos anos. Depois desse grande império, vem um segundo reino. Veja, no verso 39, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um reino inferior ao de Nabucodonosor vai derrotá-lo e vai se estabelecer no lugar dele. E depois um terceiro reino vai substituir os dois anteriores e vai governar toda a terra. Quais são esses dois outros reinos, o segundo e o terceiro reino? Capítulo 8 de Daniel, vire comigo, por favor, para o capítulo 8. No capítulo 8 há alguma outra imagem de uma sucessão de reinos em que esses dois reinos são identificados com outras figuras, mas certamente são os dois reinos de que nós estamos falando agora. Veja o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, esse segundo reino, que substitui o reino da Babilônia, é o reino medo-persa. E você pode ler qualquer livro de história, você pode procurar inscrições acádias que foram encontradas, que mostram exatamente essa profecia se cumprindo. O reino neobabilônico de Nabucodonosor é derrotado e substituído pelo reinado medo-persa. Nós vemos isso na Bíblia. Ciro, que era um rei persa, substitui o rei Nabucodonosor. E em seguida, após o reinado da Pérsia, que dura cerca de 200 anos, vem o reino da Grécia. Alexandre o Grande, nós sabemos pela história, é aquele que vai conquistar o reino medo-persa e substituí-lo e estabelecer um outro reino mais duradouro de cerca de 400 anos. Então nós temos o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino da Grécia. 3 reinos rapidamente substituídos. E então vem, a partir do verso 40, um quarto reino. E sobre isso nós temos alguns detalhes a mais. Veja o que é dito no verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. O sonho descreve, a interpretação do sonho descreve esse quarto reino como ao mesmo tempo forte e frágil, como um único reino que é composto e diverso e que não consegue combinar as suas diferentes nacionalidades. E esse reino é o único dos 4 que não é identificado pelo nome no livro de Daniel. Mas nós sabemos, pela história da Bíblia e pela história secular, de que esse quarto reino é o Império Romano. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Uma sucessão de reinos terrenos, cada um com sua glória, cada um com seu poder, mas todos igualmente derrotados, substituídos, destruídos. O que vem em seguida é diferente. Depois dessa sucessão de reinos de homens, nós vemos o sucesso do reino de Deus nos versos 44 e 45.
mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Enquanto esses reinos da terra comem e devoram uns aos outros, algo diferente acontece. Uma pedrinha cortada não por mãos humanas, é atirada na cabeça dessa estátua. Do que isso lembra você? O rei Davi, vencendo um gigante com uma pequena pedra. Como Davi derrotando Golias, Deus derrotará os seus e os nossos inimigos com uma pequena pedra. E o próprio Deus vai estabelecer o seu próprio reino na terra. E como é que esse reino é descrito? Olhe comigo para o texto que nós acabamos de ler. Verso 44 mostra que esse reino é indestrutível. Veja, ele não será jamais destruído. Ele é invencível, ele não vai ser substituído, ele não passará a outro povo. Ele é vitorioso, ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Ele é eterno, ele subsistirá para sempre. E ele é sobrenatural e milagroso. Ele é fruto de uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Irmãos, não há dúvida de que essa é uma descrição do reino de Deus, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma pergunta que nós precisamos responder. Nos dias de Nabucodonosor e nos dias de Daniel, esses eventos estavam no futuro. É algo que vai acontecer nos últimos dias. A pergunta que nós precisamos responder é: será que esse reino, o estabelecimento desse reino está no futuro para nós? Eu quero que você agora volte comigo para o Novo Testamento. E veja comigo o que vai acontecer nos dias do Império Romano, nos dias do quarto reino. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Vamos passear um pouco pelo Novo Testamento rapidamente. Lucas capítulo 1, versos 31 e 33. Um anjo se aproxima da Virgem Maria e anuncia que ela vai dar à luz um filho. Veja o que o anjo diz. Eis que conceberás à luz, verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja o verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Volte comigo para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Jesus é batizado por João. Ele começa o seu ministério público fazendo uma declaração. Mateus 4, verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora caminhe comigo para Marcos capítulo 11, dia de domingo de Ramos, uma semana antes da morte de Cristo. Marcos capítulo 11. O que é que as multidões dizem, louvando a Jesus Cristo enquanto ele entra em Jerusalém? Versos 9 e 10. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Agora vamos para mais perto da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 19. Pilatos, depois de condenar Jesus à morte na cruz, manda que se coloque sobre a cruz dele uma inscrição. E a ironia é que Pilatos não cria nisso, mas essa é a verdade que os leitores são chamados a identificar. Pilatos escreveu um título e o colocou no cimo da cruz, verso 19. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Agora vamos para depois da morte e da ressurreição de Cristo. Mateus 28. Como Jesus descreve a sua vitória e a sua exaltação. Mateus 28, versos 18 a 30. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, e assim por diante. E no verso 20 termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um reino que não terá fim. Como foi que Jesus descreveu o seu próprio ministério? Vamos terminar com esse versículo. Mateus 21. Como é que Jesus descreve o seu próprio ministério? Mateus 21, a partir dos versos 43 e 44.
Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que é que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, vocês lembram do Antigo Testamento? Vocês lembram daquela imagem da pedra angular do Salmo 118? Vocês lembram daquela visão que o rei teve, que Daniel interpretou, que falava de uma pedra que seria atirada e reduziria reinos a pó? Jesus diz, eu sou a pedra. Eu sou aquele que traz o reino de Deus. E esse não é um reino que eu vou estabelecer no futuro, mas ele começa o seu ministério dizendo, é chegado o reino. Isso significa que nós já vivemos naqueles últimos dias sobre os quais Nabucodonosor teve uma visão. Nós já vivemos nos dias em que a pedra foi atirada contra os reinos deste mundo, e esses reinos passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, como nós lemos em Apocalipse 12. Cristo já venceu e passou a reinar, ele está assentado num trono à direita de Deus Pai, de onde há de vir mais uma vez para julgar os vivos e os mortos. O reino de Cristo já começou. E é essa era da encarnação de Jesus até a sua segunda vinda, que a Bíblia chama de os últimos dias. Desde a encarnação de Cristo até a sua segunda vinda, nós estamos vivendo nos últimos dias. Por quê? Porque uma nova era começou. Cristo, na sua ressurreição, inaugurou o reino e a nova criação. E agora, como rei, ele está submetendo todos os inimigos ao seu governo. Ele está colocando todos os reinos debaixo de seus pés. O reino de Cristo já está entre nós. E a gente vai ver um pouco mais disso em alguns minutos, mas antes que a gente veja isso, o mesmo Jesus que disse, o reino já chegou, ele nos ensinou a orar, venha o teu reino. Isso significa que existe uma dimensão do reino que nós ainda não experimentamos na sua plenitude. E as parábolas de Cristo, a maioria delas, lidam com essa realidade de que o reino já está estabelecido, mas ainda não está consumado. A parábola do grão de mostarda, que cresce e se torna a maior das árvores. A parábola do fermento lançado no trigo, que vai aos poucos crescendo até que a massa toda seja levedada. Essas parábolas nos dizem que o reino já começou, mas ele cresce aos poucos. Ao mesmo tempo, o seu crescimento é lento aos olhos humanos, mas invencível e imparável aos olhos de Deus. Essas parábolas também ensinam que haverá uma vitória final desse reino, quando o joio será arrancado na consumação dos séculos, quando os peixes da rede serão separados, quando os bodes serão distintos das ovelhas, quando Cristo vier novamente, a vitória final do seu reino se manifestará, com a destruição de todos os seus inimigos e a reivindicação, a exaltação dos cidadãos do seu reino. Você percebe isso, irmão? Nós já vivemos no reino de Deus. Nós já vivemos no reino de Cristo. Aquela pequena pedra atirada num lugar obscuro do Oriente Médio cresceu e se tornou uma montanha que é vista de todos os lugares da terra. Quem eram nossos antepassados, irmãos? 100, 200, 300, 500 anos atrás. Adoradores das forças da natureza, adoradores de espíritos malignos, adoradores de santos. Mas o Rei alcançou o nosso coração. Eu tive o privilégio de estudar num seminário em que alguns dos meus amigos os meus colegas estão nos mais diferentes lugares da terra. E só de pensar nisso, irmãos, isso é muito mais empolgante do que qualquer outro envolvimento terreno que a gente possa ter. Participar de um partido, participar de um time de futebol, participar de qualquer outro clube, não nos dá a empolgação que dá pertencer à Igreja de Cristo, que é o seu reino. Eu tenho amigos pregando o Evangelho em Taiwan, no Japão,
na Nigéria, no interior de Goiás, numa cidade de 15 mil habitantes, em Atlanta, nas maiores cidades do mundo, nas maiores e menores cidades do mundo, em Jacarta, na Indonésia, em todos os lugares. Você pode abrir qualquer site na internet e ler sobre como o Evangelho avança. Que coisa gloriosa! Isso é o reino de Cristo avançando. Não por espadas, não por armas, não por mísseis, não por homens poderosos na ONU, na Casa Branca ou em lugar nenhum, mas pela pregação do Evangelho, Cristo avança o seu reino. Pelo trabalho de missionários, Cristo avança o seu reino. E essa pequena pedrinha, um homem com 12 discípulos no fim do mundo, é agora adorado em todas as línguas, por todas as tribos, povos e raças. Nabucodonosor, os reis da Pérsia, os reis da Grécia, o Império Romano, nenhum deles jamais conquistou o alcance que o reino de Cristo tem. O seu nome é proclamado em toda a terra. Já pensou o que está acontecendo no dia de hoje, irmãos? À medida que o sol avança do leste para o oeste, pessoas se levantam, se vestem, saem de suas casas e vão se juntar para adorar um nome, para se prostrar diante de um rei, para servir e louvar um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em catacumbas, em igrejas bonitas e organizadas, em lugares escondidos e em lugares públicos, o nome dele é exaltado. Ele é a pedra, a rocha que se tornou uma grande montanha. Cristo está reinando, irmãos, sobre todas as nações. E Ele está reinando sobre os nossos corações também. Além dessa macro história da vitória de Cristo, Pensem como Cristo subjuga os nossos corações. Quem éramos nós? Quem você era antes de conhecer a Cristo? Um homem iracundo? Uma mulher rixosa? Um homem namorador? Uma mulher sem pudor? Quem você era antes de conhecer a Cristo? E Ele subjugou o pecado do teu coração. Ele te rendeu diante dos pés dele. E você largou as suas armas no chão e disse: não mais, Senhor, eu quero termos de paz, eu quero reconciliação com Deus, eu quero andar no teu caminho, Senhor, porque o Espírito Santo nos conquistou para Cristo. O reino de Satanás foi destruído na nossa vida, o poder do pecado foi dominado em nós, e nós agora temos vida eterna, perdão, comunhão com Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós como selo e penhor da nossa herança futura. Tudo na nossa vida está agora debaixo do reino de Cristo. Os nossos sofrimentos, nós encaramos com um olhar diferente, porque nós sabemos que o nosso Rei cuida de nós. Ele vai usar todos os nossos sofrimentos fazer todos os nossos sofrimentos trabalharem para o nosso bem. E no final, esse é o único rei de quem nós podemos dizer, no final, ele vai voltar. Sem novas eleições, sem arrumadinhos, sem qualquer tipo de coisa. Ele vai voltar para nos introduzir no pleno gozo do seu reino, no novo céu e na nova terra. Todos os outros reinos vão ficar para trás. Todos os outros reinos estarão desfeitos. Mas o reino de Cristo permanecerá. Os reis da terra trarão suas coroas e a glória das suas nações e depositarão aos pés de Cristo. Que bênção, irmãos, é fazer parte desse reino. E se existe alguém aqui hoje pela manhã que não faz parte desse reino, deixa eu dizer, se você não é um crente em Jesus Cristo, deixa eu explicar a tua condição. Me ouça por um momento, deixa eu explicar a tua condição. Se você não é um crente em Jesus Cristo, você ainda é alguém que está debaixo dos reinos e do poder deste mundo. A sua condição é a condição de um inimigo de Jesus Cristo. O Rei eterno, que tem todo o poder nas tuas mãos, é teu inimigo. Não queira ter Cristo por seu inimigo, porque Ele é aquele que rege as nações com um cetro de equidade e de justiça. Por isso, se você está aqui, você não serve a Jesus Cristo, se você permanece nessa situação de inimizade contra o Senhor, faça o que o Evangelho manda você fazer. Abaixe suas armas e peça termos de paz ao Rei.
Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é chamado o ministério da reconciliação, porque aqui nós anunciamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você tão somente crer nele, se você tão somente confiar nele e pedir termos de paz, ele diz: eu não lançarei fora ninguém que vem a mim. Mas se você permanecer em guerra contra esse grande rei, não há esperança de vitória para você. Nenhum rei, nem o mais poderoso, jamais venceu quando entrou em guerra com Jesus Cristo. O Salmo 2 diz que o rei se ri, ele zomba dos seus inimigos nos céus, porque não há ninguém que possa derrotá-lo. Nós vemos que existe esse conflito até o fim, mas o resultado desse conflito é certo. Cristo venceu e vai vencer. O que nós vemos no final do livro do capítulo 2 de Daniel, irmãos, para nós encerrarmos, é uma espécie de antecipação, de uma encenação do que vai acontecer no fim. É um retrato do que vai acontecer no último dia. Nabucodonosor honra e confessa o Deus de Israel como o Senhor dos reis. Olha o verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Nabucodonosor, confessa e honra o Deus de Daniel e reconhece que ele é o Senhor dos reis. Ele homenageia Daniel e seus amigos e os coloca em posições proeminentes no reino da Babilônia. E isso é uma imagem do que vai acontecer conosco no final. No último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que não o amaram nessa vida serão forçados a reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como Nabucodonosor faz aqui. E assim como Daniel e seus amigos foram exaltados e colocados em posições proeminentes, a Bíblia diz que nós seremos vindicados e exaltados com Cristo na sua vinda. Mas o que nós vemos aqui no final desse texto é uma imagem imperfeita, é claro. Nabucodonosor não se converte nesse texto. O próximo capítulo deixa isso muito claro. Nabucodonosor ainda é um pagão politeísta. Ele não adora o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. E por causa disso ele vai continuar criando problemas para Daniel e para seus amigos, como nós bem sabemos do restante do livro. Mas embora o rei Nabucodonosor não tenha recebido a mensagem do sonho para a sua própria salvação, Deus conquista o seu propósito, Deus alcança aquilo que ele quer revelar. Porque a mensagem não era só para o rei, era para Daniel, para os seus amigos e para os israelitas fiéis. A mensagem que é anunciada agora a partir desse sonho é: o exílio não durará para sempre. Lembrem-se, a nação de Israel está no exílio como se estivesse na própria morte. É assim que Malaquias vai descrever o exílio, ele vai dizer que a volta do exílio é como uma ressurreição. Então, eles estão na morte. E o que o sonho diz a eles, diz a todos nós é: o exílio não durará para sempre. Vocês vão voltar para a terra. E o próprio Deus virá à terra para estabelecer o seu reino. Obviamente, a gente não tem tempo de ir até lá, mas o Evangelho de Mateus retrata a nação de Israel vivendo ainda nesse exílio. Na genealogia de Jesus Cristo, ele é mostrado como aquele que vem acabar com o exílio. Deus já veio na pessoa do seu Filho encarnado e estabeleceu a nossa vitória. Ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, já veio para vindicar a nossa vida. Irmãos, assim como é muito bom a gente saber o caminho e conhecer o lugar para onde a gente está indo, e conhecer a área onde nós moramos, é uma alegria saber o futuro que nos espera. É uma alegria saber que Deus é soberano sobre a história. É uma alegria saber que Jesus Cristo é o nosso Rei e que Ele governa o mundo para o bem da sua igreja. Que não há nenhum acontecimento nesse universo que não esteja debaixo do reino de Cristo, do seu governo para o nosso bem. Que alegria saber que Ele virá novamente para inaugurar o reino da glória e remover o pecado e o mal por completo. Essa é a mensagem do livro de Daniel. No final da história, Deus estabelecerá o seu próprio reino, que destruirá os reinos rivais.
A grande bênção é saber que nós já estamos no final da história e que Cristo já estabeleceu o seu reino. Creia, irmão, creia e se alegre, porque o reino de Deus já está entre nós. E nós que estamos aqui na igreja, a igreja é o reino de Cristo, porque a igreja é esse mundo de paz e de graça que Cristo veio estabelecer. A igreja é como um entreposto, um posto avançado do reino de Cristo na terra. E por isso nós podemos confiar que quando o reino de Cristo vier em glória, o pecado e o sofrimento terão fim, serão erradicados. O nosso desafio, irmãos, é como súditos desse reino, submeter a nossa vida ao Rei e trabalhar para o Rei, servir ao Rei. E na medida das nossas vocações, dos lugares onde Deus nos coloca, convocar outros para fazer em termos de paz com o Rei. Esse é o nosso desafio, irmãos. Sujeitar-se ao Rei e servir ao Rei. Vamos orar. Obrigado ao Senhor pela bênção que é fazer parte do reino de Cristo. Obrigado porque fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado porque nele nós temos perdão de pecados, libertação do exílio. Obrigado porque nele nós temos comunhão contigo e podemos andar no Teu caminho. Tem misericórdia, Senhor, daqueles dentre nós que não Te conhecem. Oferece-lhes a paz, Senhor, e pelo Teu Espírito os chama para a reconciliação contigo. Tem misericórdia dos nossos parentes e amigos, Senhor, que permanecem em inimizade contra Cristo. Faz, Senhor, com que eles se subjuguem diante de Ti, com que eles se rendam a Ti e encontrem termos de paz com o Redentor. Acima de tudo, Senhor, nos dá coragem e ousadia para, no meio de um mundo que Te odeia, continuar proclamando a glória e a graça do Rei que nos salvou. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos concluir, irmãos, respondendo.